Esse período da história de Portugal, entre 1383 e 85, é conhecido pelo nome de Interregno. E esse foi um momento marcante da história de Portugal. Por quê? Porque o reino de Portugal, que já tinha aí 250 anos, uma dinastia sólida, com 9 reis da mesma família, estava correndo o risco de desaparecer. O rei de Castela, Dom João I, casou-se com a filha do Dom Fernando I, rei de Portugal, e se Dom Fernando I não tivesse nenhum filho, o herdeiro do trono seria o filho de Beatriz com o Dom João de Castela, quando ele completasse 14 anos. Então, Dom Fernando assina o tratado desse casamento, Tratado de Salvaterra de Magos, e 6 meses depois ele morre. Então, tudo isso aconteceu em 1383. Ele morre e a herdeira do trono é Beatriz, mas ela não vai assumir. Quem vai assumir é a mãe, Leonor, mas aí tem todo aquele problema que a gente falou, e acaba que o trono fica vago. A solução encontrada lá nas cortes de Coimbra resolveram o problema, mas todos sabiam que Castela não engoliria facilmente aquilo. Castela tinha um exército muito superior. Então, era esperado que Castela tentasse militarmente conquistar o trono de Portugal, já que Castela sempre teve o plano, um projeto de construir um império na União Ibérica, ou aliás, na Península Ibérica. Então, a Península Ibérica, se você tirar Portugal, que é aquela nesguinha de terra ali, ela é tudo Castela, né? Então, assim, esse interesse de Castela por Portugal sempre existiu, e esse foi o período, o momento perfeito para Castela alcançar esse objetivo. E por isso, 4 meses depois da aclamação de Dom João, mestre de Avis, como rei de Portugal, 4 meses depois, em agosto, o rei de Castela vai pegar todo o seu exército e vai invadir Portugal. 40 mil soldados. Além disso, vai pegar a sua esquadra e mandar pelo mar para Lisboa, para fazer novamente o cerco de Lisboa, que a gente viu que no ano anterior estava indo muito bem o cerco de Lisboa, mas graças a um surto de peste negra, o exército de Castela teve que se retirar. Então o que acontece? Acontece que, dessa vez, Dom João I de Castela vai com tudo. Ele vai para o tudo ou nada. 40 mil homens e uma esquadra, em direção a Lisboa. E aí que vai entrar o nosso tema de hoje, que é a Batalha de Aljubarrota, certo? O que aconteceu então nessa Batalha de Aljubarrota? Depois que Dom João de Castela invade Portugal, invade pelo norte, o mestre de Avis, vamos chamar ele assim para não confundir, né? É o Dom João I de Portugal, manda chamar o Nuno Álvares Pereira, que tinha se destacado militarmente no ano anterior e tinha sido feito pelo rei o Condestável, o chefe do exército de Portugal, o chefe maior do exército de Portugal. E o Condestável, o Nuno Álvares Pereira, estava reunindo homens para enfrentar os castelhanos, e ele vai encontrar o rei. Quando os dois se encontram, o rei ele quer fazer o seguinte: enquanto Castela invade pelo norte, ele quer pegar um grupo menor e invadir Castela em outro ponto, por uma fronteira diferente dessa que Castela vinha avançando. E aí obrigar os castelhanos a retroceder para defender o seu território. Mas o Nuno Álvares Pereira, que entendia muito mais desse assunto do que o rei, não que o rei fosse um Zé Mané nesse assunto, mas o Nuno era muito superior a ele, disse que não, que o certo era enfrentar os castelhanos de forma inteligente naquele momento, ir de encontro à guerra, evitar que eles chegassem até Lisboa. E aí os dois se desentendem, cada um vai para um lado. Mas 2 dias depois o rei cai em si, percebe que quem está certo é o Nuno e vai encontrar o Nuno na região de Leiria. Então o que acontece é o seguinte: no dia 13 de agosto de 1385, o Nuno Álvares Pereira chegou numa região próximo de uma vila chamada Aljubarrota, e sabendo qual era a trajetória até Lisboa que o exército de Castela ia tomar, ele escolheu um ponto perfeito, que era um planalto
que para atingi-lo você tinha que subir um aclive bem íngreme e ele era ladeado por 2 rios. Então, para um grande grupo de homens subir aquela rampa, era preciso afunilar, não ia dar para passar muita gente, porque era estreito. Então, o que acontece? Ele teve o privilégio de escolher o lugar da batalha, com algum tempo de antecedência, planejou tudo e preparou o seu exército. Ele tinha 7.000 homens. O rei de Castela tinha 40.000, só que ele foi descendo, conquistando várias regiões de Portugal, onde ele conquistava, ele deixava um destacamento. Então, quando chegou ali em Leiria, ele já tinha 30.500 homens. 9.500 tinham ficado em postos estratégicos no caminho. Então, no dia 14 pela manhã, o exército de Castela chega e vê que tem vários estandartes sendo balançados no alto daquele planalto, e o exército português estava lá, desafiando o exército de Castela. Eles logo percebem que é um grupo muito pequeno, eram 4 para 1, 4 castelhanos para 1 português, e decidem atacar. Aí o que acontece? O rei e seus generais percebem que aquela subida era a subida norte do Planalto, ela era muito íngreme e ia ser muito desfavorável aquela subida. Então eles resolvem dar a volta e atacar por um flanco onde a subida era mais leve, certo? Muito bem. Aí o que aconteceu? Quando eles estão dando essa volta, o Nuno já tinha previsto tudo isso. O Nuno tinha previsto isso, e lá nesse flanco, onde a subida era mais tranquila, ele já tinha mandado cavar vários fossos, coberto esses fossos, parece coisa de desenho animado, né? Coberto esses fossos com folhas, e tinha mandado também enfiar vários troncos serrados no chão, de maneira que em vários pontos não era possível passar um cavalo. O cavaleiro deveria descer e atravessar sozinho. Então, o forte do exército de Castela era a cavalaria. Então ele preparou todo o terreno no ponto em que ele desconfiou que o rei de Castela fosse querer atacar, que parecia mais fácil o acesso. E aí os homens de Castela deram uma volta grande, chegaram mais ou menos 3 horas da tarde no ponto ideal para fazer o ataque, que eles consideravam ideal. Estavam famintos e eles param ali e começam a decidir o que fazer. Havia 3 propostas. A primeira proposta era a seguinte: vamos embora para Lisboa. Deixa esses caras em cima desse planalto aí e vamos embora para Lisboa. Lisboa a gente precisa conquistar e está tudo certo. Outros diziam o seguinte: a gente fica aqui no pé do planalto e espera eles descerem, que eles vão perder a vantagem que eles têm, que é o fato de eles estarem no alto. E o terceiro era um daqueles mais destemidos, temerários. Era o seguinte: nós temos um exército 4 vezes maior. Vamos matar esses caras rapidamente e vamos embora para Lisboa. O rei gostou daquela última ideia e resolveu atacar rapidamente. Então mandou 2.000 homens subirem. Os 2.000 homens foram derrotados, caíram nas valas. Quando eles tinham que descer dos cavalos, choviam flechas dos portugueses em cima. Então foi uma carnificina. E o rei ficou revoltado. Só uma observação: os 2 reis estavam no campo de batalhas. O Dom João I de Portugal, do lado português, e o Dom João I de Castela, do lado de Castela, como eu já disse. Aí ele pensou: não, esses 2.000 homens foram vencidos porque eles estavam em minoria. Isso foi só um teste, só para deixar o inimigo feliz. Ele agora acha que está vencendo, e é aí que vai ser a ruína dele. E aí ele manda atacar com todos os homens que sobravam, 28.000 homens. E aí os 28.000 homens começam a subir, e o Nuno Álvares Pereira tinha previsto isso também. Organiza as forças de Portugal de uma forma estratégica, bem preparada para receber aquele grupo. Naturalmente, aquele grupo, quanto mais subisse, mais ia se estreitando a subida. Então a diferença na quantidade de soldados não ia ser tão significativa, porque não adianta você ter
30 mil soldados contra 7 mil, se esses 30 mil não podem atacar todos de uma vez, tem que atacar de pouco em pouco, porque para atingir o lugar onde estavam os portugueses não tinha como chegar todo mundo de uma vez. E além do mais era uma subida. Então os portugueses estavam sempre em vantagem. Os castelhanos começam a ver que aquilo está dando tudo errado, metade deles começam a fugir. Os portugueses, a partir desse momento que boa parte do exército castelhano começa a fugir, avançam com sua cavalaria descendo e, enfim, resumindo, foi uma vitória esmagadora de Portugal. A Batalha de Aljubarrota foi decisiva para a história de Portugal. Por quê? Primeiro, foi a última vez que Castela pensou seriamente em conquistar Portugal, tá? Nunca mais isso vai acontecer. Segundo, vai nascer aí um sentimento de nacionalidade portuguesa. Bem, Portugal já tinha 200 anos, ok, mas esse sentimento de pertencer a um lugar nasceu com essa vitória. Um dia desse eu pus lá no Instagram um trechinho aqui do Rocha Pombo que diz o seguinte: não se ama uma terra senão quando alguma coisa sagrada a ela nos prende, algum sacrifício ou alguma tradição gloriosa. Então os portugueses estavam ali vivendo um fato que ia ser marcante, que ia ser assim um ponto fundador assim na história de Portugal, um ponto determinante. Eles ali estavam sentindo, como nunca haviam sentido, que pertenciam àquele lugar, que eles estavam dando a vida para defender. Tá certo? Bem, os portugueses perderam 1.000 homens nessa brincadeira e os castelhanos perderam 9.000. Os outros debandaram, fugiram. O rei conseguiu chegar até Lisboa, fugindo, o rei de Castela, e lá embarcou na sua esquadra e foi embora. Tem uma história muito curiosa. Esse vídeo está ficando um pouco maior, mas enfim. Tem uma historinha muito curiosa, uma lenda dessa época, que é a seguinte. Havia uma senhora... Bem, é uma lenda, tá? Uma mulher chamada Brites de Almeida, que ela tinha uma padaria. E aí, 2 ou 3 dias depois da batalha, ela achou no forno da padaria 7 soldados castelhanos escondidos, fugindo da batalha. Então ela pegou a pá e matou 7 apazadas. Essa história ficou até hoje e, por incrível que pareça, no brasão da freguesia de Prazeres de Aljubarrota, em vez de você ter uma espada, um cavaleiro, qualquer coisa do tipo, você tem uma pá, simbolizando ali esse fato da Brites de Almeida. Não há nenhuma evidência de que isso realmente aconteceu, mas se a gente for considerar pela longevidade do mito, provavelmente aconteceu. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. É isso. Não se esqueçam que, se vocês tiverem interesse no livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, eu estou gravando alguns podcasts e estou colocando no Telegram. O link está aqui embaixo. Um abraço aí para vocês.